Have sight, your faith has saved you. The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we proclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ, He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
te louvar. Teu nome eu vou bendizer, todo dia eu vou cantar. Senhor é grande e louvável, sem medida é sua grandeza. Gerações de uma para outra anunciam as tuas proezas. Grande eu proclamo, és meu Deus, sempre irei te louvar. Teu nome eu vou bendizer, todo dia eu vou cantar. Grande eu proclamo, és meu Deus, sempre irei te louvar. Teu nome eu vou bendizer, todo dia eu vou cantar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor. Quem pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teu pecado serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é o mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos seus mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tá bom então, tá? O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, Compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Bendize, ó minha alma. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto aos céus sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia,
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos hoje na leitura do capítulo 18 do Evangelho segundo São Mateus. Este capítulo é ensinamento de Jesus sobre a comunidade dos que creem nele. É o discurso sobre a igreja. Domingo passado, o ensinamento de Jesus era que a comunidade dos que creem, a igreja, deve ser o lugar onde cada membro se preocupa com o outro. E Jesus nos apresentava a correção fraterna, alertar o irmão, advertir, corrigir, porque eu que me preocupo, que busco a minha salvação, devo também querer que o meu irmão também se salve.
Se estiver no erro, eu chego para ajudar. Ninguém pode ficar no meio do caminho. Um vai adiante e fica outros no caminho. Não. Nesse caminho para seguir a Jesus, um tem que levar o outro. A correção fraterna é uma prática, uma forma concreta de amar o próximo. Corrigi-lo fraternalmente. E hoje, continuando esse discurso de Jesus sobre a igreja, sobre a comunidade dos que creem nele, a igreja é lugar também onde se aprende a perdoar e onde se perdoa. Então o apóstolo Pedro fez uma pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Era uma interpretação da época de Jesus, com base em alguns textos da Escritura, que até 3 vezes se poderia perdoar uma ofensa. Então Pedro coloca o número 7, compreendendo aqui que 7 na linguagem da Escritura já é o máximo, a perfeição, que é simbolizada pelo número 7. E a resposta de Jesus? Jesus multiplica. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para dizer o seguinte, que não há nenhuma medida, não há um limite para perdoar, mas é para perdoar sempre. Por quê? Porque é assim como Deus faz. Deus perdoa sempre. E nós que precisamos do perdão de Deus tantas vezes, não podemos limitar o perdão. A medida do perdão é como Deus age. É em Jesus Cristo morto por nossos pecados na cruz e ressuscitado que encontramos a medida do perdão. Ele que amou até o fim. Não há cota para perdoar. O trecho que ouvimos na primeira leitura do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico faz parte de um conjunto de livros na Escritura chamado os livros sapienciais, que trazem lições, conselhos práticos para a vida, lições de sabedoria. É um sábio ensinando. E o trecho justamente que nos fala sobre o rancor e a raiva, que são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. E os filhos de Deus vão deixar que o rancor e a raiva corram solta? Não. Como é que alguém pode rezar, pedir perdão, se não é capaz de perdoar uma injustiça que lhe foi cometida? Como é que alguém que guarda raiva contra o outro pode pedir a Deus a cura? Como é que alguém que não tem compaixão do seu semelhante poderá pedir perdão dos seus pecados? Como é que alguém que guarda rancor vai alcançar perdão para os seus pecados? Questionamentos dessa leitura de hoje. E nos faz um convite. Na hora que o rancor ou a raiva aparecem no nosso coração, olha o conselho. Lembra-te do teu fim
e deixa de odiar. Nos convida a refletir sobre a nossa vida aqui neste mundo que é passageira. E vale a pena ressentimentos, guardar as mágoas. Se tudo passa, a nossa vida aqui vai passar. Lembra que do teu fim. Pensa na morte. Persevera dos mandamentos. Pensa nos mandamentos de Deus. Nos ensina a amar a Deus e nos ensina a amar o próximo. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor do teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Pensar na aliança, pensar naquilo que Deus fez com o povo de Israel. A aliança que Deus fez, o povo foi infiel muitas vezes e Deus perdoou ao povo inúmeras vezes. Assim, meus irmãos e irmãs, a lição hoje que Jesus nos dá de perdoar sem limites, e como Ele nos ensinou a rezar pedindo perdão, essa parábola que Ele conta hoje é uma bela ilustração do que nós pedimos no Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como é que nós rezamos isso, não é? Eu fico pensando com que cara nós temos coragem de rezar isso quando não fazemos o mínimo para começar a perdoar. Porque algo é preciso fazer. Porque é certo que há ofensas que nos machucam muito, que nos ferem profundamente. E não é fácil perdoar. Queira ou não, há um mal que pode aparecer dentro de nós que se chama orgulho. Esta é a principal barreira que nos impede de perdoar. Porque o orgulho ferido nos faz criar essa resistência. Foi o outro que me magoou. Eu não vou me rebaixar a ninguém. Eu não vou ser bobo. Olha os argumentos que nós vamos criando. Mas do perdão de Deus necessitamos e inúmeras vezes recorremos a Ele. Na parábola que Jesus conta, esse acerto de contas do rei com os empregados, um de seus empregados lhe devia, esse detalhe aqui é preciso refletir, devia uma enorme fortuna, não tendo com que pagar, se colocou diante do patrão humildemente, se prostrou diante dele, suplicou, pediu o quê? Dá-me um prazo, eu te pagarei. Pediu um prazo. E o patrão, outro detalhe importante, teve compaixão. Deu um prazo? Não. Perdoou toda a dívida. Este beneficiário do perdão, da compaixão do seu Senhor, este mesmo encontrou alguém que lhe devia. Muito? Não. Apenas 100 moedas. Uma quantia mínima, comparando com a enorme fortuna que lhe foi perdoada a dívida. Este que lhe devia apenas 100 moedas, também lhe suplicou, dá-me um prazo. Nenhum prazo ele concedeu, mas com violência reagiu, pressionou e enviou à prisão. Então aqui é a pergunta. Nós que somos favorecidos com a generosidade do coração de Deus, que é rico em misericórdia, como agimos na hora de perdoar?
A nossa dívida para com Deus é enorme. Nossos pecados e as ofensas que recebemos, como perdoamos? Então Jesus aqui dá esse sentido de que a compaixão generosa de Deus que recebemos é para que aprendamos a compaixão para com os outros. Meus irmãos e irmãs, na hora em que somos ofendidos e que com facilidade vem ao coração o ressentimento e o querer guardar as mágoas ou até alimentar o ódio contra aquele que nos ofendeu, não esqueçamos, como diz hoje São Paulo, que nós pertencemos a Deus. E nós pertencemos a Deus pelo ato de Jesus que nos adquiriu com o seu sangue para nos perdoar. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Então, se pertencemos a Deus que nos perdoa, então aqui está a lição de perdão que devemos praticar. E quando sentirmos dificuldade, pedir a Deus a graça para modificar o nosso coração, para sermos mais dóceis. E a primeira coisa a fazer para quebrar qualquer ressentimento ou qualquer mágoa guardada é rezar por aquele que nos ofendeu. Esse é o primeiro passo. Logo depois virão os outros, até chegar ao perdão, porque o perdão nos liberta interiormente. A pior coisa é guardar no coração mágoas. Nos sufocam as mágoas, nos adoecem, enquanto que o perdão é liberdade interior, é paz. A nossa primeira atitude diante de uma ofensa pode ser esta, de guardar logo a ofensa e não querer perdoar. Mas hoje, na oração depois da comunhão, eu peço que vocês prestem atenção depois da comunhão na oração. Nós pedimos assim a Deus, que a Eucaristia que recebemos penetre todo o nosso ser, para que nós não sigamos os nossos impulsos, mas que nós possamos agir com a graça do sacramento. O impulso diante de uma ofensa é querer revidar, é querer odiar, é querer a vingança, é querer fazer a justiça do nosso jeito. É o impulso, é guardar a mágoa, mas a força da graça de Deus nos faz a diferença. É assim que podemos perdoar como Deus perdoa. É assim que poderemos estar diante de Deus e pedir que Ele perdoe os nossos pecados e nos comprometendo a perdoar como Ele nos perdoa. Perdoar como Ele nos perdoa, como irmãos, como membros da Igreja de Cristo, lugar de reconciliação nas famílias. A convivência nossa, queira ou não, pode gerar conflitos. Companheiro de trabalho, enfim, conviver tem suas dificuldades. Mas nós cristãos, nós cremos no Deus que é misericórdia, em Jesus Cristo que na cruz nos amou até o fim e na cruz perdoou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós pertencemos a Ele e pertencer a Deus é para que cada instante sejamos beneficiados do seu amor para amar, para perdoar.
é uma escola permanente de perdão na nossa vida. Pertencemos a Deus, vivos ou mortos, pertencemos a Deus. Enquanto vivos, quedas podem ser frequentes, mas Deus é misericórdia. Mortos, confiantes também na misericórdia. Deus que nos conhece perfeitamente, esperando tudo depois dessa nossa vida da misericórdia do Senhor. Uma nova semana e será uma semana de oportunidades para perdoar e para sermos perdoados. Nós magoamos e somos magoados. Então, perdoar e ser perdoados. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Seu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa e a do homem que aprende a perdoar, digamos com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros e fiéis da nossa diocese, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, como Cristo ensinou a Pedro, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentem na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superem todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmo, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e nos ensina a viver para Ele e para os outros, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros dessa Assembleia Celebrante e por todos os emigrantes da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência, a nossa capacidade de perdoar,
mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sente-se igreja reunida a celebrar. Apresentamos os frutos do caminho, no pão e vinho, oferta desse altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nessa missão. Missão de Cristo, tarefa do cristão. Torna-se igreja, formar comunidade. Ser solidário, tornar-se em povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção viver a mesma fé, ter esperança ao mundo bem melhor. Caridade, sentir familiares, lutando juntos em nome do Senhor. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre, bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, tuas mãos e Sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, nascendo na condição humana, renovou inteiramente a humanidade, sofrendo a paixão, apagou nossos pecados, ressurgindo glorioso da morte,
trouxe-nos a vida eterna, subindo triunfante ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E enquanto esperamos a plenitude de vosso reino, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e seu Bispo Auxiliar em Macedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos, como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que reine a minha morada,
Mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo, lembrando sempre, a comunhão ser no meio, comunga e vamos saindo pelo corredor de lado e não voltando pelo meio. Cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo, porque aos pequenos revelas segredos que aos sábios do mundo escondes, e aos gritos dos teus pequeninos respondes. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Ó gente, deixai vir a minhas crianças, pois delas do reino será a herança. Quem não, como elas, o reino acolher, jamais, do reino jamais há de ser. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. De vós, quem ser o maior pretender, vá logo o mais pequenino acolher, pois só quem for dos demais servidor no reino de Deus há de ser o maior. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Crianças, aos prados mais verdes correi, ovelhas, dos pastos da vida comei. Jesus, Jesus, bom pastor, vos conhece, e hoje seu corpo e seu sangue oferece. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado. O povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu. Um cálice foi levantado,
o povo comeu e bebeu e anunciou o amor venceu. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, te louvo, porque aos pequenos revelas segredos que aos sábios do mundo escondes, e aos gritos dos teus pequeninos respondes. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu e anunciou o amor venceu. Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado, o povo comeu e bebeu e anunciou o amor venceu. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como já sabemos, a coleta da missa é feita ao final, na saída, e hoje há um motivo especial para a coleta. Hoje é a coleta em favor dos lugares santos, daqueles lugares onde Jesus viveu, Terra Santa. Essa coleta é feita normalmente na Sexta-feira Santa, mas neste ano a Sexta-feira Santa foi celebrada sem a presença dos fiéis, como recordamos. Então o Papa decidiu transferir para este dia 13 de setembro. Então é uma ajuda importante da Igreja no mundo inteiro para os cristãos, que são poucos, que vivem lá, na Terra Santa, na terra de Jesus. Você sabe que lá são judeus, muçulmanos e há cristãos. Então são poucos, é minoria. Então é uma ajuda importante, sobretudo porque neste ano não tem havido peregrinações a Israel, por conta da pandemia. Então vamos ser solidários com esses nossos irmãos que ali vivem, e não é fácil viver a fé. Interessante, no lugar onde Jesus viveu, não é fácil viver a fé. Mas somos irmãos e nos apoiamos uns aos outros. A saída, primeiro, os últimos, né? Vamos esperar devagarinho, né? Estamos ainda com essas restrições todas e a igreja tem que ser responsável, né? E se preocupar com os fiéis. Ah, na praia tem muita gente. Problema da praia. Os bares estão lotados. Problema dos bares. Nós, igreja, vamos devagarinho, com paciência, e se Deus quiser, vamos superar isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, da suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é como